Vou comentar agora, gente, sobre o ingresso caro e o pobre fora dos estádios de futebol. Se não fosse televisão, nós não assistíamos mais jogos de futebol. Eu sou de uma época que nós íamos para o estádio e tinha o tal de uma geral. Você ficava em pé para assistir o jogo. Não tinha nem arquibancada. Mas pelo menos a gente dava conta de comprar o ingresso. Hoje não dá mais para o pobre ir para um estádio de futebol. Os ingressos são caríssimos. A população humilde é excluída. A sorte é a televisão. Aí você vai dizer, Will, mas televisão tá bom, tá não? Claro, bom. Mas, gente, não tem nada melhor que você assistir um jogo de futebol, você ao vivo ali. Você sentar na arquibancada, vendo os atletas, vendo, vai que é sua, vai, pá, pá. Bacana demais. É bom, é emoção, é sentimento. Porque nós somos emoções, né? A gente é emoção. Então precisamos ter emoção, você precisa viver. E o esporte, ele foi criado com essa finalidade de interagir, de integrar as pessoas, né? Não de excluir as pessoas de ir a um estádio de futebol. Hoje, dificilmente você consegue ir para o estádio e mais difícil ainda levar uma família, né? Levar uma companheira, levar filhos para assistir um jogo, uma partida de futebol. Não vou nem falar da violência, que é uma outra história que eu vou contar em outro momento. Mas eu estou falando mesmo do acesso. Eu me lembro quando nós íamos para os cinemas, que hoje praticamente não existe, né? Mas que é uma sensação gostosa você ir para o cinema, aquela telona enorme, aquela telona grande, você comprar um saco de pipoca, ficar comendo pipoca lá e assistir o filme, não tem nada melhor. E quando nós íamos assistir, tinha um Canal 100. O Canal 100 era uma equipe de filmagem que tinha na época, né? Que eles pegavam as imagens fantásticas dos jogos e faziam um clipe rápido, né? Então você ia para o cinema para assistir o filme, mas também para acompanhar essas imagens marcantes. Então, a gente tem que interagir. Por mais que o mundo seja moderno, esse mundo contemporâneo que se fala, o mundo que se fala muito na inteligência artificial, o mundo onde as pessoas, onde a família vai almoçar, vai jantar, ninguém conversa, né, dos problemas familiares, né? Todo mundo está num celularzão. No trabalho, do mesmo jeito, no lazer, no entretenimento, isso incorporou a nossa vida e não tem como sair, né? Está incorporado. Mas a nossa essência é emoção. A nossa essência é ter sentimento. E para quem é fanático por futebol, para quem gosta do bom futebol, das boas jogadas, é bom demais ir a um estádio de futebol. Como é bom ser um estádio de futebol. Hoje, o estádio de futebol não é a principal renda mais de um time. A principal renda hoje de um time de futebol são os patrocinadores e as transmissões, porque a televisão paga, e paga muito dinheiro para transmitir competição, né? Transmitir jogos de futebol. Então, o dinheiro, ele está sobrepondo a essas questões. E aí você está excluindo dos estádios de futebol uma massa, grande parte da população que não consegue mais assistir. Essa que é a grande verdade. O cara hoje não tem mais condições de você sair de casa e ir a um estádio de futebol. Você vai em Belo Horizonte, por exemplo, tinha um Cruzeiro e Galo, você não consegue. O valor dos ingressos é absurdo, né? E aí, se você for assistir clássicos da dimensão de times como Flamengo, Vasco, São Paulo, Corinthians, aí é pior ainda, né? Então, eu falo sempre assim, a pessoa diz assim, quando você vive num país capitalista, as pessoas falam assim, você tem liberdade para tudo. Não. Qual é a liberdade que você tem num país capitalista se você não tem acesso ao avião, se você não tem acesso a um estádio de futebol, se você não tem acesso a uma casa boa, se você não tem acesso àquilo que dá conforto e tranquilidade. Então, só uma minoria tem. Então, evidentemente que eu não vou comparar o capitalismo com o socialismo, com o comunismo. Mas se você for olhar, grande parte da sociedade que vive no capitalismo é excluída. Tem a liberdade, entre aspas. Você tem a liberdade de ir e vir, em tese. Mas sem o salário, sem o dinheiro, sem condições, você vive também preso naquele seu mundo. E uma das poucas coisas que nós tínhamos como prazer, com alegria, era o futebol. Era ir ao estádio de futebol. Eu, quando era menino, fui muito aos estádios de futebol, né? Eu me lembro quando vinha esses times do Rio, São Paulo, né? Fazer amistosos, você ia para o estádio, era uma alegria. Você não dormia, o jogo era no domingo, você passava 3 dias esperando a partida de futebol. Então, lamentavelmente, infelizmente, a gente vive uma sociedade onde cada vez mais boa parte é excluída da vida cultural, da vida artística,
da vida musical, da vida esportiva. Lamentavelmente, infelizmente, também os esportes estão sendo elitizados e poucos têm o prazer, a alegria, a satisfação, a emoção de acompanhar ao vivo. Mexeu com você, mexeu comigo. Chama!